Ítalo, seja muito bem-vindo. Hoje em dia, como que é feita, conta pra gente, a contratação de plano de saúde nas empresas? Então é muito doloroso, muito difícil, complexo, demorado e que poderia ser muito mais simples. Então, muito do que a gente criou lá na Fibo foi para trazer essa simplicidade. E Perfeito. quando é mais simples, a gente contrata mais. Quando é mais simples, a gente experimenta, a gente tende a transacionar mais. Então, quando ficou mais simples, o transporte, né? Então, literalmente, o que o transporte por aplicativo fez foi um transporte com motorista na porta da nossa casa. Sim. Isso era impensável, né? Quem é da minha época, 20, 30 anos atrás, impensável que eu ia ter um motorista para vir me pegar em casa e me deixar. E ficou acessível, e as pessoas usam bem mais, Sim. né? Então essa é a nossa tese, que a saúde, né, é um bem muito precioso e as pessoas procuram e devem procurar por soluções, mas que está muito aquém da real necessidade. Que quando essa transformação vier para a saúde, de facilitar a contratação, vai acontecer muito mais. Vai acontecer de uma forma muito mais fácil. Então essa é a real transformação que a gente quer causar no mercado enquanto FIBO, de tornar essa contratação muito mais simples, porque hoje é terrivelmente complicada. E falando de plano de saúde no Brasil, qual que é a realidade da oferta desse benefício atualmente por parte das empresas? Então, a empresa fica procurando encaixar a necessidade do funcionário com o que ela consegue pagar Sim. e com o que ela consegue contratar. Então, muitas vezes a gente tentar encaixar uma peça que ela não foi feita para encaixar, não vai conseguir encaixar em todo mundo. Então, dito isso, a gente está falando de orçamento e a gente está falando do produto, de encaixar e para cada uma é diferente. Sim. Então, às vezes a empresa dá um plano de saúde muito bom, com reembolso, com hospitais de ponta, mas ele fica muito caro para, por exemplo, colocar o dependente. Uhum. Então, a empresa acha que está ótimo, mas para o funcionário que ganha 1, 2, 3 salários mínimos, ele não está gostando muito, porque com aquele orçamento ela gostaria de dar para o filho. Claro. E ela não consegue colocar o filho no contrato porque é caro demais para ela, né? Isso é outra dinâmica. Então, você falou logo no início que a gente está falando de acesso à saúde. Então, acesso à saúde é algo muito precioso e que tem um ponto de responsabilidade social muito forte. Muito forte. Nossa, e essa visão que você teve, né, que trouxe toda essa evolução de pegar a estratégia de entender até onde realmente isso servia a alguns colaboradores e juntar com esse produto do Vale Saúde, né, que também trouxe a definição desse conceito. Então, eu queria que você explorasse um pouco mais o conceito do Vale Saúde, para quem está assistindo a gente, entender que a partir dessa dor que você via muitos colaboradores sentirem, como que foi essa junção, esse entendimento para criar esse produto do Vale Saúde? Quando a gente fala de um vale alimentação, quando a gente fala de um vale transporte que ajuda demais, o plano de saúde é o que a gente chama a âncora dos benefícios, é o quem não tem quer ter. E a gente sabe que é o desejo de 3/4 da população é o plano de saúde. E que esses benefícios muitas vezes é o motivo do colaborador escolher uma empresa ou outra, ir para determinada função. Então, se a gente está falando de saúde, ser o mais equitativo possível é o que deve ser procurado, né? Então, é de ter um pensamento também social, de impacto social com a empresa. Olha como as empresas têm um impacto social forte no mercado de saúde, porque 70% dos planos de saúde no Brasil são empresariais, Sim. né? Então, o grande financiador da saúde são as empresas. E é interessante porque isso é no mundo, né? E quando a gente puxa essa realidade, a gente vê que quando a empresa paga parte do plano de saúde, isso é muito ruim para o funcionário de menor renda per capita. Então, aquele funcionário de menor renda, que ganha 1, 2 salários mínimos, se ele não tem o dinheiro para complementar. E se ele tivesse, ele colocaria o filho dele, a filha, a esposa, o esposo, né? A gente sempre se coloca, a gente quer para a pessoa mais Estender, frágil. né, Exato.
Sempre quem é pai, quem é mãe, sabe que gostaria para os seus filhos. Mas para ele tornar o filho elegível, ele tem que ter o dele. Sim. Tem que ser o titular. Então ele tem que pagar metade do plano de saúde dele, para poder pagar depois o do dependente. E no quesito assim de vale, o que o Vale Saúde ele se difere em relação a esses benefícios flexíveis que a gente tem na atualidade? Perfeito. O que acontece é que com um plano de saúde para uma renda de até 2 salários mínimos, se a empresa pagar só 50% do plano, mais da metade não vai conseguir pagar outros 50% do plano. Isso é a realidade do Brasil. A gente está falando que mais de 50%, que é exatamente o que menos ganha, não vai ter acesso nenhum a benefício. Então, isso quando eu trabalhei com planos de saúde durante 17 anos da minha vida. E isso me doía, porque a gente estava trabalhando para dar acesso à saúde, mas que não conseguia dar acesso a quem mais precisava. Olha. E nem tinha algum produto que a empresa não faz isso porque quer, porque é o modelo do mercado. E esse foi o grande motor para essa transformação. Por quê? Porque as empresas, a maioria não tem orçamento, e quando tem orçamento para parte do plano de saúde, o que prejudica o de menor renda. Então, essa realidade atual, que é bem comum, e outro ponto é que mesmo aquelas que dão um plano de saúde, o funcionário, a maioria das vezes, ele não consegue escolher. Então, ele não consegue ter um de melhor cobertura, ou de reduzir essa cobertura para atender a melhor necessidade dele, e ele pegar essa diferença do dinheiro e utilizar para outras coisas de saúde, medicamento, academia, o que seja. Mas não tem essa flexibilidade. Então, além de ser, eu disse, era complexo, né? É caro, e além disso é totalmente engessado. Ele não consegue ter uma mínima flexibilidade. E outra evolução que teve nas plataformas digitais foi ter flexibilidade, porque empodera o cliente final. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, essa realidade de engessamento é que a gente tem que mudar. Trazer a mesma lógica que a gente já experimenta nos outros setores. Então, a gente queria empoderar o cliente final. Porque quando a gente empodera, não é só questão de trazer a decisão para ele. É de ele encontrar o melhor produto. É muito mais fácil encontrar o melhor produto quando você empodera o decisor final na cadeia. Então, vamos lá. A gente conseguiu trazer a lógica em que a empresa ela pode simplesmente trazer a política atual de benefícios, mas ela consegue dar vários graus de flexibilidade e de poder de escolha do funcionário. Então, ela pode definir um orçamento. Vou dar um exemplo. Uma empresa que não tem orçamento para dar o plano de saúde completamente, ela dá um valor que corresponda mais ou menos àqueles 50%. Vamos dizer que o plano de saúde sejam R$200, seja R$200 ou ela contribuía com R$100. Ok. Ao invés disso, ela contribui com R$100 para todos. Aquele que quer o plano de saúde tem condições de pagar a diferença, vai lá clicar no aplicativo, já vai decidir, faz toda a jornada de forma digital. E aquele que está impossibilitado, que não tem aquele orçamento, porque não consegue simplesmente no orçamento familiar encaixar, com R$100 ele já consegue ter acesso. Então ele pode contratar uma telemedicina, uma academia de ginástica, ele pode com auxílio medicamento, seguro de cirurgia. Então tem planos de descontos, ou um exame, né? Então ele consegue fazer um check-up, né? Juntar aquele dinheiro para fazer um check-up. Então ele já está falando, eu estou falando de acesso, ele já tem acesso com um mínimo de valor. Eu estou dando R$100 aqui como exemplo, mas ele pode partir de R$10. Tem pacotinhos de telemedicina com desconto em farmácia que custa R$10. Você tem planos de saúde empresariais que são 2, 3, 4 mil reais por mês. Então, empresas que têm um orçamento maior, ela pode dar uma flexibilidade do funcionário escolher entre 2 produtos, por exemplo, um plano de saúde A ou B, e ele vai escolher o que tem o atendimento mais próximo da casa dele, porque ele mora no outro estado, que é muito comum a gente pegar entre nossos clientes. Então, é trazer uma flexibilidade, um pensamento muito mais voltado ao colaborador,
do que é o produto. A gente se preocupa muito no produto. Sim. E a empresa fica... ela fica muito impactada em tentar escolher o melhor produto. Deixa o colaborador escolher. Para o corretor especificamente, como que o Vale Saúde facilita? Você colocou muito bem. Traz benefício para o funcionário, porque engaja, empodera, né? Traz para a empresa, porque inclusive ela começa a trabalhar com orçamento. Uhum. Então, previsibilidade orçamentária é imprescindível para uma empresa. Imagine que você vai sair da lógica do plano de saúde se aumentou demais, se não, para o valor de um subsídio, né, de um Vale Saúde. E para o corretor, acho que o grande impacto é trazer uma ferramenta de venda para ele. É uma ferramenta para uma venda muito mais fácil, né, que traz aumento de receita para ele, porque ele vai transacionar muito mais, e que ela vai poder atender empresas pequenas a empresas gigantes com a mesma facilidade. Porque a gente não está aqui para mudar a legislação, é para utilizar a legislação existente de uma forma mais flexível. Perfeito. É o que aconteceu com todos os outros setores, né? Então, obedecer a convenção, por exemplo, com o Vale Saúde, você consegue até mais facilmente. Vou explicar o porquê. Empresas que têm funcionários no Brasil inteiro. Né? Cada local é uma convenção diferente. Exato. E essa parametrização é terrível, porque às vezes, a convenção obriga a ser a operadora A, às vezes obriga a ter o corretor X, obriga a ter um valor X, um percentual X, então para cada um é diferente. E o Vale Saúde você consegue parametrizar da forma que você precisa, muito mais simples. Então, se é um valor, você vai lá em alguns cliques e coloca no sistema, está resolvido. São R$50 de Vale Saúde. Está resolvido. Do mesmo jeito, olha, tem que dar 100% do plano básico, né? Enfermaria, com abrangência, né? Às vezes, numa convenção, tem um plano mais simples. Ele vai lá, escolher, clicar, botar 100% para o titular, então ele já executou, né? Ele não vai precisar aquele estresse todo, que a convenção muda rapidinho, né? Então ele consegue ter compliance com a situação trabalhista de uma forma mais simples e mais fácil. E um ponto que eu quero aqui trazer pelo contrário, assim, uma das coisas que a FIBO traz como um todo é o compliance regulatório. Então, por exemplo, quando a empresa contrata a FIBO e vai implantar a FIBO na sua empresa, a gente revisa, inclusive, todos os contratos para ver se está ok. Então, é a certeza de que o compliance regulatório e trabalhista está sendo atendido, efetivamente. Isso que ia trazer, assim, nessa fala de protagonismo para o colaborador, quais são os melhores impactos que a gente pode colocar para eles nessa mudança para o Vale Saúde? Eu acho que, primeiro, trazer o acesso. A gente está falando de acesso. E acesso, diferentemente do que vem primeiramente, que a gente acha que é só preço. É óbvio que é preço também. Também, né? Mas é abrangência. Porque acesso na saúde, se você tiver, comprar, mas não conseguir ter próximo de onde você reside, não adianta. Então, se você tem que se deslocar para um acesso cidade... inacessível. Exato. Né? E também disponibilidade. Então, se você tem próximo da sua casa, mas você não consegue marcar uma consulta, também não adiantou. Então, a gente está falando de preço, a gente está falando de abrangência e de disponibilidade. Sim. Eu acho que o principal é de escolher aquilo que faz sentido para a sua necessidade. E você participou daquela escolha. E vou desafiar um ponto aqui para os RHs. Quantas vezes você se esforça, passa meses escolhendo o produto A, B ou C, e depois, quando dá o primeiro problema no atendimento, alguma coisa, às vezes... Alguma coisa acontece. Às vezes um ruído de comunicação, de quem é a culpa? Da empresa, do RH que escolheu. O colaborador tem que participar. Quando o colaborador participa da decisão, simplesmente ele diz assim, não, eu participei da decisão, tem essas três opções. Você que escolheu A. Né? Você pode escolher o B. Então, empoderar o colaborador também traz para ele uma corresponsabilidade. Sim. E que não precisa essa responsabilidade ficar toda com RH
e nem deve ser colocado como uma responsabilidade ou uma dificuldade. É como antigamente que a gente tinha que escolher qual era o restaurante. Sim, Agora a gente dá o vale alimentação e o funcionário escolhe onde quer. onde ele quer. Além do plano de saúde, né, Uhum. mais comum, mas a gente se surpreende. Em primeiro lugar, são benefícios de academia, né, que entram as redes de academia, Uhum. e a gente tem vários fornecedores que trabalham com isso. Depois vem o apoio a medicamentos, né? Tem muita telemedicina, Uhum. então telemedicina, planos de desconto, né? E está vindo agora uma surpresa que aumentou cada vez mais a demanda depois que a gente disponibilizou na plataforma, que foi seguro de cirurgia. Olha, Porque é interessante porque é algo que realmente pega, né? Assim, o colaborador de surpresa, né? A necessidade de uma cirurgia e tudo mais. Você sabe que o Sistema Único de Saúde, para a parte de cirurgia eletiva, realmente deixa muito a desejar e tem um impacto maravilhoso, assim. Tem muita gente que contrata, inclusive, para a empregada doméstica, para o filho, porque não tem orçamento do plano. Então, assim, é bem interessante. E no caso das empresas, quando ela dá isso para o funcionário, porque acaba, às vezes é uma cirurgia que foi provocada num acidente de trabalho, né? Então, acaba atendendo também uma demanda que é ocupacional, né? uhum. Então, tá vindo cada vez mais uma dinâmica de procurar também os combos, que a gente chama assim, que a gente tem um FIBO Combina, em que a empresa consegue fazer um combo de benefícios que em outra situação ela tem que fazer vários contratos, várias cotações, então com vários fornecedores ao mesmo tempo. Então a gente pode pegar 2, 3, 5, 10, 20 produtos Olha. e colocar numa cestazinha já empacotadinha e encriptado para o funcionário.